Claro. Pronto. Então, tá bem. Bom, irmãos, vamos dar início, então, à nossa reunião. Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar essa reunião em nome do Senhor Jesus com uma oração. Amém. E nos buscamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e Pai. Aleluia, Senhor nosso. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor nosso. Pai, estamos na tua santíssima presença nesta manhã de sol, Senhor, para a alegria dos nossos corações, em atendimento à tua santa obra na parte musical. Glória ao teu santo nome. Estamos felizes, Senhor, porque tu tens preparado novamente essa reunião para expor a respeito da parte musical a tantos quantos, Senhor, possam estar unidos no mesmo espírito, no mesmo sentimento, para que todas as coisas possam ir bem na tua obra, pois estamos passando dias difíceis, Senhor, e o nosso adversário se levanta grandemente. Mas, Pai eterno, estamos contentes porque nesta manhã, Senhor, tu tens preparado essa live para ser levada a todos, Senhor, músicos, organistas e ministério. Glória ao teu santo nome. Pai eterno e justo, queira derramar a tua bênção, visita-nos cada um agora neste momento, Senhor, e derrama as tuas virtudes sobre cada um de nós, aos teus servos que estão aqui juntos, outros que estão assistindo. Senhor, toma-nos na tua mão nesta manhã, alerta a nossa alma e que todos possam sentir a doçura daquilo que tu prepara para nós. Bendito seja o teu nome. Quero abençoar teu santo ministério. O irmão Cláudio, junto com seus companheiros que estão na Europa. Guarde-os, Pai. Livra de todo mal e da aparência do mesmo. Os que presidem sobre nós, que também estão aqui em São Paulo. Dá a tua luz, abençoa, reveste, ilumina-os pelo amor do teu nome. Coloca a tua paz, alegra-os na tua presença. Bendito é o teu nome. Pai eterno, queira nos abençoar esse dia, dá-nos paz, alegria, e que essa reunião possa ter um efeito maravilhoso de alegria e contentamento. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre tudo aquilo que vai ser feito nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Bem, irmãos, nós estamos muito felizes por essa preparação gloriosa de poder expor a todos os queridos irmãos essa parte que Deus tem preparado. Na verdade, foi um trabalho árduo, difícil, e temos lutado dia e noite aí para que todas as coisas saiam da melhor forma possível, pois estamos imbuídos de fé, de confiança, de certeza que Deus está junto conosco para nos ajudar. É claro que é um tempo de pandemia, um tempo difícil, uma luta muito desenfreada do nosso adversário contra a obra de Deus, contra o santo ministério, contra tanta coisa. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor tem sido para nós maravilhoso, tem dado escape nas horas certas, nos momentos certos, colocado em nós a paz dele, para nos alegrar e nos fortificar na fé que uma vez foi dada aos santos.
Então, que cada um de nós agora, peço a todos que estão ouvindo agora essa live, que possa ter paz no coração, alegria no espírito, e que podemos ser obedientes em tudo aquilo que Deus está preparando para nós, que Deus nos tem confirmado em fazer essa preparação dessa reunião, porque os irmãos bem sabem que a dificuldade é grande. Muitos ficam contrários, muitas vezes, muitos espíritos querem se manifestar, mas, irmãos, lembre-se bem, todos nós estamos imbuídos de fé, de confiança, de obediência, pois queremos ver o melhor para a obra de Deus. Nós não estamos trabalhando para aparecer, Deus conhece o nosso coração, não queremos aparecer, não queremos ser melhor do que ninguém, mas a obra de Deus sempre ela foi unida, sempre teve um vínculo muito forte de união. E quando Deus prepara alguma coisa, é para todos, e todos aceitaram a obediência. Nós sabemos que há alguma incoerência, muitas vezes, da parte de algum músico. Eu não aceito, não é assim, está tudo errado, mas não é, irmãos, não é. Os irmãos sabem que nós temos uma pandemia terrível aí, nós queremos ver os nossos irmãos, não queremos fazer funeral de ninguém. Não, isso não. Nós queremos que a Irmandade retorne com paz, com alegria no coração. Porque senão, irmãos, o que adianta fazer funeral? Nem funeral não está dando para fazer, já põe no saco preto e joga abaixo da terra. Quem é que quer sofrer uma consequência agora, neste momento? Essa é a ordem, essa é a lei. E nós não podemos fazer nada, porque o perigo é iminente. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar da nossa querida Irmandade, da nossa orquestra, dos nossos irmãos que trabalham nesta obra gloriosa e santa, para poder ser o melhor. Não pense que nós não gostamos dos instrumentos metais e nem das madeiras. Pelo contrário, irmão, eu toco madeira. Ora, sempre toquei madeira, até nos cultos eu toquei madeira. Por que agora nós não queremos que toque na igreja? Nós temos amor, achamos a música maravilhosa, completa, linda, linda, linda. Os tubas dá até alegria no coração de ver tocar na igreja, com sonoridade, com perfeição. Essas coisas enaltecem o nosso coração e da querida Irmandade. Mas o momento não é possível. Espere, irmãos. Pode demorar mais um mês, 40 dias, não sei quanto que é, mas assim que as leis sanitárias permitir, será um prazer muito grande que vocês estejam tudo tocando. Então, não leve, agora porque é violino, porque é corda, eu vou tocar corda. Não, irmão, continua no teu instrumento, aquilo que Deus já tem preparado para o irmão, na obediência, ajudando esta obra a romper todas as dificuldades. É na oração, na humildade, na simplicidade, no temor e na obediência. É aí que nós vamos ver o prosseguimento dessa obra. Assim, um puxa daqui, outro puxa lá, eu não concordo, tem que ser da maneira, tem que ser daquela maneira, os irmãos estão dormindo, ninguém está dormindo, desde o principal. Os irmãos que presidem têm um zelo, um amor, um cuidado por essa obra tão santa e maravilhosa, irmão, que nós não imaginamos, mas a gente que está mais próximo vê o cuidado, o zelo que eles têm por cada um de nós. Então, vamos procurar obedecer, ser obediente a tudo que Deus vai dar nesta manhã e lembrar que é tudo para o bem, para o crescimento da obra, para o desenvolvimento dela e não para puxar para cá e puxar para lá. Tá certo, irmãos? É isso que eu sinto de falar para todos. Vamos orar bastante e, na obediência, receber de Deus aquilo que o Senhor quer dar para cada um de nós. Porque os irmãos sabem que depois de muita luta, vem a tempestade vai embora, os ventos se acalmam, e porque quem está no nosso barco é aquele que falou lá atrás para Pedro: Pedro, não temais, sou eu. E era tempestade. E ele falou: sou eu. Agora é uma epidemia. Sou eu. Então é Deus que cuida de tudo. Nada passa fora do seu olhar.
Então, vamos nos manter unidos numa única fé, todos músicos, organistas, irmãs examinadoras, regionais, encarregados locais, porque essa convivência, sabe o que vai acontecer? Os irmãos vão ver os cultos presenciais, que obra que Deus vai fazer para nós. A orquestra, vocês pensam que é 2 instrumentos? Pode ser 2, mas vai parecer que está 10, 12 violinos tocando. Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Deus seja louvado. Amém. Amém. Bom, vamos dar início agora, irmãos, daquilo que Deus preparou. Todos os anciãos que estão presentes têm o direito de falar aquilo que sente, expor, porém, vamos ser todos objetivos, porque também nós temos aí 1 horinha, não vamos ficar aí 3 horas numa reunião. É uma reunião objetiva, naqueles pontos principais. Se alguém for interromper, pede só licença e já entra, não tem problema nenhum. Quem sentir de falar, fala. O importante é que nós possamos ter uma reunião de paz, de alegria, de contentamento, e o fruto será, sem dúvida nenhuma, benéfico. Tá certo? Então, pode expor aí, pode pôr o que vai ser colocado hoje. Irmão Hopper, dá início aí, por favor. Irmão Davi, por gentileza, então, projeta para nós e compartilha conosco as telas. Irmãos, seguindo as determinações expressas no portal, Deus seja louvado primeiro, irmãos, perdoe. Amém. Amém. Seguindo as determinações expressas no portal da CCB, através da circular que foi publicada de número 74, que trata sobre a parte musical nas retomadas dos cultos, nos cabem algumas recomendações referentes às configurações da orquestra permitida neste momento de exceção. Vão ser compostas essas orquestras por cordas, órgão e acordeão. Prosseguindo, as orientações que nós recebemos através da circular é que se retorne imediatamente o contato e diálogo entre os conjuntos musicais encarregados local e regional, examinadores e demais integrantes da orquestra, para que esses ajustes necessários neste retorno dos cultos presenciais aconteçam. É preciso que nós tenhamos essa iniciativa, porque se nós não retornarmos imediatamente esse contato e formos fazendo esses ajustes, sabemos que algumas localidades poderão ter dificuldades na formação desses conjuntos. Mas aqueles que já tomaram essa iniciativa ou que não tomaram, têm esta orientação que façam isto, para que assim possamos ter uma melhor condição, né, e uma melhor organização também. Podemos prosseguir, irmãos? A comunicação entre músicos das orquestras também será muito importante para que não haja ausência simultânea nos cultos. Nós temos a preocupação, porque os conjuntos não são muito grandes, temos limitações de distanciamento e assim como também limitações de percentuais dentro da formação dos grupos nas congregações. E se alguém se ausentar e não comunicar-se, isto poderá gerar situações desagradáveis, porque não temos uma abundância de músicos, como os números são bem reduzidos, é importante que toda a ausência seja previamente comunicada. Então, orientemos bem aqueles que vão compor
os conjuntos em cada congregação sobre esta necessidade e responsabilidade que deverá recair sobre cada um deles. Prosseguindo, irmãos, o ministério se empenha no sentido de conscientizá-los sobre a expressa necessidade de assiduidade e o comprometimento em suas atribuições, pois o momento exige esses cuidados e esforços. Nós precisamos deixar bastante frisado isto, bem frisado. Assiduidade e comprometimento é algo que todo músico, todo organista deverá ter para que não haja nenhum desencontro e venha colocar os servos que estão na responsabilidade sobre cada congregação em aflição, em situações difíceis. Então, vamos colocar bem diante dos nossos irmãos músicos e organistas a responsabilidade que recai sobre eles agora, tendo assiduidade e comprometimento nas suas atribuições, tudo irá bem e Deus muito nos abençoará. Prosseguindo, irmãos, estarão observados quais irmãos deverão ou concordarão em retornar suas atribuições como músicos e organistas na obra de Deus neste momento de exceção. Neste caso, irmãos, nós sabemos que nem todos se sentem confortáveis e nem todos estão prontos e preparados para retornar. Temos muitos irmãos que não vão concordar em ter esses compromissos, preferem ainda continuar reclusos em seus lares. Vamos aguardar com paciência e deixarmos bem claro que no momento que eles se sentirem confortáveis e tranquilos e seguros, eles poderão procurar o ministério encarregado e deixarem claro que desejam voltar. Portanto, todos aqueles que voluntariamente já se dispõem a retornar, estes de bom grado, retornando, deverão ser recebidos sem nenhuma exceção. Então, nesta fala, vamos deixar bem claro que é importante a concordância de cada irmão na participação dos cultos que vamos ter presenciais a partir de amanhã. Irmãos, anciãos que estão juntos de nós, a cada slide, irmãos, se os irmãos desejarem acrescentar alguma fala ou quiserem fazer as vossas anotações e também depois fazerem as vossas observações, como os irmãos sentirem. Estamos numa reunião ou numa live aberta para que os irmãos tenham esta liberdade. Tá certo, irmão Elias, irmão Daniel, irmão João, irmão Claudinho, irmão Orlando, os servos de Deus que estão presentes nesta reunião, vão ter esta liberdade no momento que desejarem falar. Só os irmãos sinalizarem, como disse o irmão Elias, pedirem a oportunidade da fala, sem exceção entre um slide e outro, abriremos a oportunidade de fala dos prezados irmãos. Se em alguma das coisas que falarmos também os irmãos desejarem fazer alguma observação, estão sempre com esta liberdade, para que assim tenhamos uma reunião bastante participativa e Deus nos abençoe em tudo. Prosseguindo para o próximo slide, irmãos. Cada irmão ou irmã terá respeitado o teu sentimento em não retornar à orquestra sem nenhum prejuízo às suas condições de músico organista na obra de Deus. Muitos estão preocupados, principalmente as nossas irmãs organistas, em perguntar se eu não participar agora, que eu não me sinto segura, ou tenho alguma necessidade de não voltar agora neste momento. Eu vou perder a minha participação nos rodízios no tempo em que tudo naturalmente retornar? Não, irmã. É respeitada a tua opinião de não voltar neste momento, e no momento em que a irmã voltar, ou quando todas essas coisas se normalizarem, a irmã se sentir segura em retornar, nenhum prejuízo será causado à irmã. A vossa condição de músico ou de organista será respeitada e mantida nos próximos rodízios. Podemos prosseguir, irmãos? Os irmãos desejam falar mais alguma coisa? Não, está tudo ok. Tá?
Tá bom, irmãos, por favor, nos intervalos entre um slide e outro, quando vamos passar de uma tela para outra, os irmãos fazem as vossas manifestações, tá bom? Cada irmão e irmã terá respeitado, então, com certeza, aquilo que ocupa, né? A posição que ocupa como músico organista na obra de Deus. Próximo slide, irmão. Caso não se sinta em condição de tocar por qualquer que seja o motivo, é importante que o irmão entre em contato também imediatamente com seu encarregado, para que seja em tempo hábil também configurado provisoriamente o conjunto sem a presença do irmão. Porque muitas vezes o encarregado fica contando com a presença de um irmão ou de outro para configurar os conjuntos, visto que nós não temos ainda um número grande de servos e servas de Deus nas congregações. Temos congregações com poucas cordas, temos congregações até com limitação de organistas. Então, estas colocações são bem para orientação, para que nós tenhamos esse cuidado. O irmão não se sente confortável em voltar agora. Irmão, comunique-se e diga, irmão, eu estou em paz, eu vou aguardar um pouco. Então, o irmão pode já desconsiderar, não é verdade, a minha presença no grupo, e assim fica fácil do servo de Deus fazer uma organização. Podemos prosseguir, irmãos. O ministério sugere que os irmãos considerados em grupo de risco devam aguardar um pouco para que seu retorno seja com mais segurança. Portanto, irmãos, é uma sugestão, visto que nós temos que também estar atentos que aquilo que dentro de uma semana para outra há uma mudança muito grande nas leis, nos municípios, de acordo com a evolução da situação. Então, vai se formando regras e regulamentos diferenciados. De uma cidade para outra existe uma grande variação, e nesta variação em que existe de uma cidade para outra, é preciso ser observado também o que aquela cidade exige, aquele município exige. Portanto, a sugestão é que os grupos de risco se guardem. Isto nós estamos sugerindo para ser considerado por cada um individualmente e cada um haja segundo a sua consciência. Não estamos com isso trazendo proibições. Estamos orientando e sugerindo que os irmãos que estão inclusos dentro deste grupo façam isto de uma maneira consciente e segura. Podemos prosseguir. Irmão Elias, o irmão gostaria de acrescentar mais alguma coisa com relação a isso? A esta fala anterior, irmão Daniel, os demais irmãos? Irmão Robiner, em relação aos maiores, volta, uma na frente. Na frente, isso. Em relação aos maiores de 60 anos, o grupo de risco segue a orientação do comunicado 70. Esse comunicado foi cancelado. Então, não vamos... Essa fala aqui, deixa para lá. Já está a recomendação do cuidado no anterior. Isso aqui não deveria existir, mas está aí, mas não existe nenhum protocolo a respeito disso aí mais. Quer dizer, esta fala, esse comunicado já foi superado, então nós desconsideramos a fala deste slide, correto, irmão Elias? Perfeito. Tá bom. Irmãos, nós temos aqui esta orientação que, como bem disse o irmão Elias, os irmãos vejam que as circulares estão numeradas, né, como o caso dessa, que era número 70, mas ela já foi substituída por outra que se adequou às informações mais atualizadas dos últimos dias. Então, sempre considerando isso, quando sair uma nova circular, uma nova informação, um novo regulamento, prevalece sempre o último, né, irmão Elias? E assim Exatamente. Desconsidera o anterior, correto? Exatamente. Que nem o caso, para maior de 60 anos, não está havendo mais limites. Né? Cada um tem que se sentir ele cuidando da sua própria saúde. Se ele achar que não tem problema nenhum, ele estará livre. Ótimo.
Então, vamos fazer assim. Prosseguimos, irmão Davi. Todos na orquestra deverão manter o distanciamento nos assentos previamente marcados. Este cuidado, nós percebemos que ainda permanece em todas as cidades. Todas as cidades que mantêm os seus regulamentos com relação ao Covid-19, aos cuidados e segurança, elas mantêm com seriedade este assunto, desse distanciamento social. Tem cidades que o regulamento é 1,5 metro, tem cidades que o regulamento é 2 metros, então os irmãos músicos e encarregados e o ministério devem orientar a Irmandade que façam e tenham este cuidado para não ter nenhum problema com relação às leis que estão nas nossas cidades. Os irmãos gostariam de fazer algum comentário a mais sobre este slide? Se não há comentários, vamos prosseguir para o próximo slide. Serão cumpridos todos os protocolos de segurança pré-estabelecidos. Tudo aquilo que nos é imposto por lei, tudo aquilo que administrativamente somos orientados a fazer, nós devemos ter o cuidado, cumprir e fazer cumprir, não de maneira ostensiva, mas de maneira orientativa, sempre com um bom diálogo, tentando mostrar às pessoas a responsabilidade que recai sobre todos nós neste momento. Prosseguindo, todos deverão tocar utilizando máscara, cobrindo boca e nariz. Isto é regulamento, é lei, e nós devemos zelar por cumprir isto. Todos que vão tocar, participando das orquestras que são cordas, então deverão cobrir boca e nariz durante todo o momento que estiverem dentro do recinto da congregação. Enquanto estiverem ali, mantenham-se de máscara para que não tenhamos nenhum problema e não venhamos enfrentar nenhuma dificuldade. Alguma fala, irmão Elias, os demais irmãos? Podemos prosseguir, irmãos? O retorno dos cultos não justifica qualquer troca de instrumento. Não está sendo reconfigurada a estrutura da nossa orquestra, apenas cumprindo um protocolo de exceção devido à pandemia. Esta possibilidade de troca de instrumento fere ao menos 2 ensinamentos da parte musical. Temos eles a seguir. O ensinamento que define sobre a troca de instrumento, tudo aquilo que envolve a troca do instrumento, e o que orienta que o músico só deve tocar o instrumento na qual foi oficializado em qualquer evento da congregação, seja em sua comum ou fora dela. Prezados irmãos, nós tivemos muitos questionamentos, todos os servos que estão aqui certamente receberam centenas de perguntas de todos os lados do Brasil e até do mundo, indagando sobre se podiam alguns irmãos que no passado tocavam determinados instrumentos como corda e até mesmo como acordeon, retornarem aos conjuntos. A resposta é que não devem retornar. Por quê? Porque, visto que hoje muitos irmãos que tocavam cordas tocam outros instrumentos, metais ou palhetas de outras famílias. E nós temos o cuidado de que os ensinamentos não sejam feridos e que depois tenhamos dificuldades em fazer as coisas voltarem à sua normalidade. Então, os ensinamentos serão mantidos, os regulamentos que nós temos serão zelados para que sejam mantidos, e orientamos quem toca, para que haja um resumo bastante minimizado desta fala. Quem toca nos conjuntos, nos cultos atuais hoje, que voltarão a ser presencial? Nós temos irmãos que tocam cordas. Quem estava em janeiro, fevereiro e até março, antes de nós termos a parada dos nossos cultos tocando, estes serão os irmãos que irão continuar tocando. Aqueles que no passado tocaram
ou mudaram de instrumentos deverão aguardar sem retornarem. Quem toca são irmãos que tocam cordas. Acordeon só poderá tocar aqueles que já estão ativamente tocando. Não é aqueles irmãos que tocam nas suas casas ou nos seus ajuntamentos que poderão também voltar, correto? Porque se nós formos abrir essas portas e essas exceções, daqui mais um pouco, quando voltarmos às normalidades, nós teremos grandes dificuldades em controlar e ajustar tudo isto. Trabalhos esses que já no passado nos foram dados. Então, nós temos esse cuidado de manter este ensinamento, este regulamento. E finalizando, quem toca? Os que estão ativamente nos conjuntos, nas suas comuns congregações, e que tocam cordas, e que hoje estão tocando acordeon, ainda que são raríssimos, muito poucos, e as nossas prezadas irmãs organistas. Irmão Elias e os demais irmãos, algum comentário sobre este assunto, meu caro? Pode ir embora. Irmão Daniel, irmão Orlando, irmão Cláudio, Certinho, irmão João, tudo certinho? Está na comunhão? Tudo certo. Prosseguimos então, irmão. Próximo slide. Aos músicos que tocam instrumentos de sopro, é importante esclarecer que o não retorno desses instrumentos neste momento não é uma proibição da congregação, e sim por observação das autoridades governamentais por questões sanitárias, técnicas e físicas, pois existe histórico de transmissibilidade por partículas aerosóis emitidas pelos mecanismos de sopro e pressão, típico dos instrumentos desta natureza. Queridos irmãos, tem muitos irmãos até achando, tomados de uma certa revolta, e como bem disse o irmão Elias já, explicou muito bem no começo da reunião que nada do que está sendo feito, daquelas orientações que estão sendo dadas, é capricho do ministério, é alguma atitude isolada do ministério. Não, irmãos. O objetivo é único: cumprir a lei e zelar da segurança e do bem-estar dos nossos irmãos, preservando, inclusive, a saúde. E como bem disse o irmão Elias, não é prazer nosso de anciães e mesmo dos cooperadores estarmos atendendo funerais de alguém e principalmente se tomarmos conhecimento que a enfermidade foi adquirida por um descuido dentro dos recintos. Então, irmão, a congregação ela é extremamente cuidadosa e zelosa de fazer acontecer e cumprir aquilo que nos é dado e determinado. Isto, então, fica aqui bem claro. A proibição, neste momento, de instrumentos de outras famílias, a não ser as de cordas, se dá porque nós estamos cumprindo aquilo que somos ensinados e os regulamentos que nos são impostos pelas leis sanitárias, técnicas e também pelos históricos que nós temos de assuntos que aconteceram e que trouxeram grandes dissabores aí em muitos lugares. Prosseguindo, os irmãos têm alguma fala em relação a este slide, irmãos? Vai tocar. Prosseguimos então, irmão Davi. A orquestra, mesmo em regime de exceção, ela seguirá todas as orientações contidas no manual. Nós não vamos deixar de cumprir aquilo que já foi determinado. Os regulamentos estabelecidos, as orientações, os ensinamentos vão ser mantidos. As orientações também vão ser zeladas para que sejam cumpridas. Aliás, fazendo uma abertura aqui nesta fala, é um momento em que nós percebemos, por Deus, uma porta aberta para que um excelente trabalho seja feito, mesmo que os conjuntos não sejam muito grandes, pequenos, mas nós vamos ter, sim, por Deus, a oportunidade de fazer um trabalho de perto com os conjuntos das nossas comum congregação, assim como cordas, que é hoje a proposta de termos 50% dos nossos contingentes com cordas. E os irmãos vejam que as orientações que há 3 ou 4 anos atrás foram passadas nas regiões
em que elas foram, digamos assim, colocadas em prática, os irmãos vão perceber que hoje as congregações estão sendo beneficiadas. Os irmãos percebam uma coisa: tudo que Deus prepara vem antes, com bastante tempo, para que a gente possa pôr em prática. E os irmãos vejam que quem teve o capricho de pôr em prática a orientação que o manual trouxe, hoje está louvando a Deus pelo benefício que já está recebendo e pelo retorno que está tendo. Prosseguimos, irmão Davi. Cordas e órgãos eletrônicos são instrumentos autorizados pelo manual a fazer o uso do vibrato. Portanto, de forma moderada. Este ornamento deve ser rigorosamente com pouca expressividade, principalmente neste momento de grupos instrumentais reduzidos. É uma orientação que é preciso ser levada bastante em conta e sermos assim cuidadosos e zelosos, porque o excesso de vibrato, tanto nos instrumentos de corda como também no órgão eletrônico, ele traz para nós prejuízos. Portanto, de maneira bem moderada, bem reduzida, faça-se o uso do vibrato, mas de maneira bem reduzida, a ponto de não trazermos prejuízos para os nossos irmãos que cantam. Alguma fala a ser acrescentada a este assunto, irmãos? Irmão Elias? Não, não tem mais. Irmão Daniel, irmão João, irmão Orlandinho, irmão Cláudio. Podemos prosseguir, irmão Elias? O irmão Cláudio está presente. O irmão Cláudio me pediu, inclusive, que passasse a ele, que eu acho que ele estava sem, o link de acesso. Eu creio que se ele não está, ele deve estar entrando. Eu mandei o link para ele, mas acho que ele deve ter saído, coisa semelhante. Tá bom. Vamos prosseguir, então, irmãos. O excesso no vibrato e sustém atrapalha potencialmente o canto, pois a Irmandade tem percepção do fio melódico prejudicado. Então, irmãos, como já anteriormente foi falado, o uso de vibrato em cordas e órgão muito moderado. Façamos o uso, mas na menor condição possível. Vamos procurar fazer bastante atenção a isso. Prosseguindo, irmão Davi. A proposta musical que recebemos, as orientações que nós temos, é um som sóbrio, puro e exato. Devemos prezar estas informações e colocá-las em prática. É um momento bastante propício para que tenhamos e executemos um som sóbrio, puro e exato. Rogamos aos caros irmãos regionais e locais e examinadoras que zelem sobre esta proposta feita de praticarmos este som dentro da congregação. Se tivermos um som sóbrio, puro, exato, pode ter certeza que o som produzido junto ao canto será sacro e recebido por Deus como louvor perfeito na sua presença. Podemos prosseguir, irmãos. O órgão eletrônico na congregação, hoje, é de muita e extrema importância, como sempre foi. Próximo slide, irmão Davi. Nossas irmãs examinadoras, ao fazer orientar sobre o rodízio, estarão observando quais irmãs deverão ou concordarão em retornar suas atribuições como organista neste momento de exceção. Da mesma maneira, idêntica à fala relacional dos nossos irmãos, nós temos também a mesma proposta, que as irmãs que cuidam do rodízio, né, o irmão Elias vai acrescentar alguma fala a esta fala, tenham o cuidado de não forçarem as irmãs a retornarem. Deixem elas livres, aquelas que não se sentirem seguras, confortáveis, aquelas que tiverem alguma necessidade porque pertence ao grupo de risco, respeitem o sentimento de cada uma. E quando elas retornarem nas suas atribuições,
devem ser tratadas com muito carinho, zelo, termos sempre o cuidado de honrarmos e respeitarmos as servas de Deus que se ocupam desta missão tão importante dentro da congregação. Irmão Elias, eu gostaria que o irmão se pronunciasse sobre este assunto. Vou explicar. Irmãos, no tópico, acabou se tratando do assunto que o rodízio ficaria para a responsabilidade dos encarregados de orquestra, visando também que nós temos 1.200 irmãs examinadoras e temos 20.000 músicos, né? E 20.000 igrejas para atender mais até. Então, veja bem, isso continua, o que está lá no tópico continua igual. Por isso, agora as irmãs examinadoras vão ajudar a fazer os rodízios, porque é um momento de uma tensão maior, como está escrito, momento de exceção. Então, isso fica valendo, por enquanto, até a segunda hora, até terminar esses problemas todos aí, elas terão mais condição de ajudá-los também, onde houver necessidade. É só isso. Maravilha. Os irmãos anciãos que estão conosco sentem de falar alguma coisa, darem alguma orientação sobre isto? Ou podemos já prosseguir? Pode prosseguir, irmão Rob. Maravilha. Então, vamos adiante, irmãos. Próximo slide. Cada e não retornar ao rodízio sem nenhum prejuízo à sua vaga de organista. Sobre isto nós já falamos anteriormente, que não é uma obrigação as irmãs voltarem agora. É uma boa coisa aquelas que se dispuserem, assim como os irmãos, a estarem participando e cooperando, visto que os números são bastante reduzidos. Então, irmãos, esse comprometimento é algo que realmente é muito, muito desejado nesta hora. E esta participação também. Portanto, nós deixamos bem claro que as irmãs terão, sim, respeitado os irmãos também o seu sentimento. E quando tudo voltar à normalidade, como disse o irmão Elias, né, nenhum prejuízo ou vagas de alguém vai ser desrespeitada. Tudo vai voltar como era. As irmãs participam dos seus conjuntos, nos rodízios que já estão, e os irmãos também nas suas congregações. Podemos prosseguir? Caso não se sintam em condição de tocar, por qualquer que seja o motivo, as irmãs entram em contato imediatamente com o responsável do rodízio para que seja feito o ajuste em tempo hábil. Por quê, irmãs? Porque, de maneira alguma, pode deixar um órgão fechado nesses dias que nós estamos. Em dia nenhum, em momento algum, mesmo quando estávamos na normalidade, mas hoje principalmente, visto que o órgão, irmãs, é de grande, extrema importância. Em muitas congregações, os nossos órgãos serão praticamente a orquestra daquela congregação, visto o baixo número de irmãos de cordas em muitas regiões do Brasil. Então, pedimos às caras irmãs que, por favor, tenham muito compromisso, muita responsabilidade sobre os trabalhos que estão sendo feitos, os rodízios que estão sendo confeccionados, e respeitem. E se, por alguma razão bastante forte, alguma situação que realmente demande a ausência das irmãs nas congregações, no cumprimento dos seus rodízios, as irmãs, por gentileza, em tempo hábil, entrem em contato para que tudo seja sanado e resolvido. Podemos prosseguir, irmão Davi. Serão 2 irmãs organistas designadas em cada culto. E funcionará assim. Uma tocará na meia hora e também no culto. A segunda irmã vai ficar somente de apoio para esta nossa irmã que está ali. Então, se tivermos eventuais problemas com a que está escalada, a segunda imediatamente a substitui. Se houver esta necessidade, é bom que de uma maneira bastante discreta, as irmãs deverá fazer uma pequena higienização ou fazer uma higienização no instrumento antes de fazer essa substituição. Mas se houver, por alguma razão,
esta necessidade, as irmãs, por favor, tenham esse cuidado e façam isso de forma bem discreta, tá? Para que não haja alguma quebra da comunhão no santo culto e que a atenção não seja chamada para as irmãs. Então, procurem, nós sabemos que raramente isso pode acontecer, mas nós estamos levando essa sugestão e orientação para que não haja nenhuma situação em que o órgão ficou fechado ou parte do culto a irmã participou e por algum problema de enfermidade ou alguma outra razão mais forte fez com que a irmã precisasse se ausentar e o órgão ficou fechado. Tenhamos esse cuidado e Deus nos abençoará. Irmão Elias, os demais irmãos. Vamos lembrar de uma coisa, irmãos. Eu sei que tem vindo muitas perguntas para mim a esse respeito. Que na minha igreja tem 2 violinos. Um irmão trabalha à noite. Fica um violino e o órgão. Pode trazer de outra igreja? Como é que você vai trazer se ele já tem que atender a igreja de lá e os dias de culto são os mesmos? Quer dizer, impossível. Pode alguém, como já foi explicado, só estou falando só uma relembrada, pode alguém que tocava, o meu encarregado de orquestra tocava antes o violino, agora ele toca trombeta. Então, ele vai tocar trombeta e deixar o violino. O violino já acabou para ele. O que está marcado. Mas vai tocar um só. Irmãos, vejamos bem, as orquestras é 10% praticamente em todo lugar da Irmandade. Se for 1.000 irmãos que tomam Santa Ceia, a orquestra é 100. Mas também, se for 100 irmãos que tomam, a orquestra é 10. Então, um órgão, agora, como tem ainda diminuição de lugares, vai estar 50 irmãos na igreja, o órgão suporta tranquilamente. Um órgão e um violino, acabou o problema. Então, ninguém fica preocupado com isso. Ah, mas eu também gostaria, mas a gente não pode pôr. Na minha igreja tem 26 violinos, mas não é por causa disso que vão todos tocar num dia só. A gente vai fazer um revezamento. Quer dizer, então, onde tiver menos ou mais, cada um deve adequar-se de acordo com o que tem na mão, para não ter problema nenhum. Então, ninguém se preocupe com isso aí. Ah, mas teve igreja que tem 20 violinos. Lá tem 20, mas também tem 800 irmãos. E vai tocar 300 irmãos, porque 300 tem na igreja, 200. Entendeu, irmão? Então, quando se tem 2 violinos, é porque a orquestra é pequena, tem o órgão. Mesmo que tocar o órgão sozinho, não há problema nenhum. Irmãos, tá certo, irmão Daniel? Irmão Daniel? Correto, irmão Elias. Segue. Irmão Elias, com relação a essa higienização, o irmão falou na última vez que nós tínhamos a orientação de não utilizarmos o álcool gel. Depois surgiu, certo, inclusive, a proposta de utilizarmos os lencinhos umedecidos com o próprio álcool gel já. E depois também tivemos uma fala de algumas irmãs examinadoras e até de irmãos que o material, o álcool gel em si, ele agride o teclado dos órgãos. E tivemos orientação também dos fabricantes em não fazer uso do álcool gel. Então, o que nós sugerimos é que as irmãs façam uma pequena asepsia com um pano levemente umedecido e também umedecido com um detergente neutro para fazer a limpeza ali do teclado e façam uma asepsia na mão, uma higienização na mão com álcool gel, de maneira que, sendo higienizada a mão e também fazendo esta asepsia no teclado, eu creio que já vamos minimizar em muito o risco de algum tipo de contágio. Então, a orientação que nós temos é esta: não fazermos nada diferente disso, para que não tenhamos aí, órgãos, instrumentos danificados, com placas que podem ser queimadas porque caiu álcool e até outras situações de desgaste do próprio teclado e deteriorização do material. Então, vamos tomar este cuidado. Tá certo, irmão Elias e os demais irmãos? Correto. Correto. Então, vamos adiante, irmãos. Podemos
As duas organistas deverão manter o distanciamento nos assentos previamente marcados. As irmãs respeitem esse distanciamento, tem os lugares já previamente marcados ali. Vamos tomarmos esse cuidado e cumprirmos também este regulamento. Podemos prosseguir, irmão. Temos alguns apontamentos sobre medidas de segurança devido ao risco. Então, orientamos cada organista a trazer o seu próprio inário padrão de organista, fazer a utilização do inário pessoal. Retirar a capa da banqueta do órgão como medida de prevenção e, após o término do culto, fazer uma rápida higienização no instrumento, no teclado. Então, orientamos estes cuidados, prosseguindo. Cuidados quando vão equalizar o órgão para soar como uma orquestra. O órgão eletrônico deve ser equalizado, ajustado para soar como uma orquestra, ou seja, reproduzindo a orquestração do inário número 5. Agora, com a necessidade de apenas tocar cordas, acordeão e órgão eletrônico, esta necessidade se intensifica. Queridos irmãos e prezadas servas de Deus, irmãs examinadoras e organistas, o órgão eletrônico na congregação ele é um instrumento que faz parte do conjunto, ele é parte integrante do conjunto. Então, logo, se ele está como um instrumento de um conjunto, ele deve estar equalizado, ajustado, timbrando com o conjunto. Então, não pode prevalecer o gosto pessoal, o som que eu gosto, não pode os nossos achismos prevalecer. Nós temos trabalhos que serão apresentados às irmãs que mostram um verdadeiro ajuste de órgão e conjunto instrumental. Agora, com a necessidade que nós temos, se faz mais necessário ainda que as irmãs façam muita atenção a isto. Procurar equalizar, ajustar, para que haja um equilíbrio entre o conjunto e o órgão. Isto vai oscilar de congregação para congregação devido às diferenças de números de irmãos participantes. Então, tudo isso é preciso ser carinhosamente observado e colocado em prática. Deixemos de lado os nossos sentimentos, os nossos achismos, deixemos de lado aquilo que nós gostamos e vamos procurar colocar em prática aquilo que é adequado e que é o melhor para a obra, neste momento e nos tempos que virão a seguir. Continuando, irmão Davi, as cordas não têm volume considerável de potência sonora como os demais instrumentos de sopro. Por esta razão, o órgão tem uma função primordial em completar e suprir as vozes que soam em nossa orquestra, como vozes do tenor e baixo, visto que em muitos lugares temos poucos instrumentos de cordas que fazem estas vozes, violas que fazem tenor e violoncelos que fazem o baixo escrito. Portanto, este cuidado é preciso ser muito observado. Então, pedimos às caras irmãs examinadoras que zelem sobre isto, cuidem, orientem, porque tem muitas irmãs que não têm muito conhecimento sobre este assunto, mas como posso entender se não há quem me explique? Então, transferimos aos caros irmãos a responsabilidade de que façam executar desta maneira. É lógico que sem oprimir e observarmos sempre se as irmãs servas de Deus que estão ali têm conhecimento e condições já desenvolvidas para tal. Portanto, devem ser sempre respeitadas as condições das servas de Deus que de bom grado servem a Deus nesta parte também. Vamos prosseguir, irmão Davi. Neste momento, nossas irmãs precisam se conscientizar para o uso adequado dos registros e o equilíbrio das vozes. O soprano sempre em maior intensidade que as demais vozes, porém,
deve-se fazer atenção para que todas as vozes sejam ouvidas. Prosseguindo, a pedaleira não deve sobressair ao som da mão esquerda, pois o teclado inferior é quem executa a voz do baixo, escrito e que é executada pelos violoncelos e demais instrumentos que executam esta voz. Então, as irmãs devem ter este cuidado, que haja sempre esta atenção para que a pedaleira não sobressaia ao som da mão esquerda, e também temos que ter uma atenção bastante grande ao teclado inferior, que executa também a voz do baixo escrito, que é a voz que o violoncelo executa e os demais instrumentos que executam esta voz. Passamos bastante atenção a isto. Eu creio que esta orientação ela é bastante clara, de fácil interpretação. Podemos prosseguir, irmão. Os prezados irmãos anciães e regionais que estão junto a nós, tem algum comentário, alguma fala a acrescer a esta fala? Irmão Daniel, o irmão dos teclados. Por favor, irmão Daniel. Sim, irmão Robert. Viu, meu irmão? Deus seja louvado. Amém. Só fazendo uma colocação, meu irmão, sobre os lugares marcados, né? A equalização da orquestra, tudo isso os músicos estão ouvindo e dizendo às vezes, mas eu não vou tocar meu instrumento, eu não faço parte disso. Mas, na verdade, deverá ter um lugar marcado para o encarregado de orquestra, ali na parte da frente, né? Que ele sempre deve estar nos cultos. Deveremos ter um lugar marcado também para os músicos que tocam corda e acordeão e as duas organistas. Mas isso não quer dizer que os demais músicos, as irmãs organistas, demais que não estão escaladas, não venham ao culto, devem congregar, né? Sim. E o que sentirem, às vezes, para ajudar o encarregado, os irmãos, também estão ali, fazem parte do corpo musical. Sim. É perfeito isso. Eu acho que, como músicos, eles não vão estar com instrumento, mas estarão na condição de irmãos participantes do culto, não é verdade? Então, terão que estar nos cultos, já nos dias que forem, né, a oportunidade de estar, e não deixar de congregar, porque não vão tocar, não é verdade, irmão Daniel? Exato. Não tem mais alguma coisa a acrescentar, irmão Daniel, sobre esses assuntos? Não. Correto, meu irmão. Os demais irmãos, podemos prosseguir? Sim, pode prosseguir. Irmão Elias, podemos, irmão Elias, continuar? Portanto, recomendamos que estas atenções sejam feitas. Vamos prosseguir, então, irmão Davi. Recomendamos que a equalização tenha maior peso no teclado inferior do que na pedaleira, que apenas servirá de complemento e reforço da voz do baixo escrito. A pedaleira não executa a voz do baixo como executa as tubas, oitava abaixo da escrita, baixo profundo. Portanto, não devem utilizar registros graves como 16 pés. Nós temos que ter e conscientizar as nossas prezadas irmãs que pedaleira, ela executa o baixo escrito e ela está ali junto com o cello, com os eufônios, com o barítono e junto com os demais instrumentos que fazem parte deste conjunto, que fazem a sua voz o baixo escrito. A pedaleira deve timbrar com estes instrumentos. As irmãs, então, façam bastante atenção à mão esquerda, procurem fazer com que o peso do teclado inferior esteja ali em maior proporção que o da pedaleira e que apenas a pedaleira sirva de um reforço na voz do baixo escrito. Não sobressaindo, não fazendo marcações, também não fazendo um baixo tão grave no baixo profundo, porque não temos necessidades e também
não é adequado ao órgão esta voz de baixo profundo. Correto? Então vamos adiante. Prosseguindo, temos mais algumas coisas a passar ainda. É importante que as irmãs tenham o cuidado e também o respeito em acatarem alguma orientação que os nossos irmãos encarregados regionais e locais poderão solicitar. Às vezes eles vão perceber que é necessário pequenos ajustes de intensidade nas pedaleiras, em outras configurações, para ajustar e adequar as necessidades do conjunto daquela orquestra, disposta em cada congregação. Pedimos às caras irmãs examinadoras e organistas que sejam humildes e que acatem estas informações e coloquem em prática para que, assim, a paz possa reinar entre nós e as coisas caminhem bem. O Senhor é Rei da paz, e se nós fizermos todas as coisas para que a paz esteja entre nós, a benção de Deus certamente não nos faltará. Humildade é uma virtude que não pode faltar no coração de músico e de organista. Robin? Sim. Dá licença um pouquinho. Por favor, queria acrescentar também a humildade quer dizer submissão, é aceitação, né? Isso seria muito importante todos terem isso aí a partir de mim e de todos. Mas eu gostaria de também falar a respeito das organistas. Como tem muitas organistas nos cultos, vai haver muitas organistas, e também os músicos, muito músico que toca madeira e toca até o instrumento de tuba e metais, né, os de metais, devem cantar o soprano, porque muitas irmãs organistas cantam o tenor, a voz é boa, é excelente, mas agora, nessa época aqui, nós precisamos reforçar o soprano para a Irmandade acompanhar, entendeu? Porque se a irmã está no meio da Irmandade e cantar alto, tem irmã que tem uma voz muito boa, cantar alto vai até desajustar. Mas se todos cantarem, a maior parte dos irmãos auxiliando a orquestra no soprano, vai dar um melhor equilíbrio. Sim. Mais alguma fala a acrescentar a este assunto? Os irmãos têm? Os demais anciães? Podemos prosseguir? Sim, irmão. Vamos à frente, então. Prosseguimos. Recomendamos a rotina de estudo diário, sempre com o metrônomo, não apenas das introduções, mas dos hinos inteiros. Prezados irmãs, é muito compromisso que realmente deixa agora o momento recair sobre as irmãs. Veja que em muitas congregações as irmãs serão praticamente a orquestra daquela congregação. E é humanamente impossível que um organista que executa todas as vozes, se utiliza das duas mãos e dos pés para fazer a execução dos nossos hinos, consiga fazer isto de uma maneira tranquila e com bastante desenvoltura, sem que esta prática ou esta reeducação de estabelecer uma rotina de estudo diário não aconteça. Então, nós recomendamos que as irmãs se apliquem a estudar, buscar, né, sempre se orientar para que o metrônomo seja uma referência dentro das propostas métricas que estão já pré-estabelecidas nos nossos inários, né? As irmãs procurem se dedicar a isto. Por quê? Porque nós temos ali uma mínima, uma máxima, e também temos alguns assuntos relacionados a muitas distorções, irmãs que tocam muito próximo às mínimas e muitas que excedem as máximas e não traz aquilo que é o objetivo nosso,
As orquestras foram colocadas para auxiliar a Irmandade no canto. Nós temos que trabalhar, sim, como um conjunto, o órgão, os instrumentos e também o canto, sim, mas veja que o diapasão, a referência, praticamente do canto, são as irmãs organistas que executam as introduções. Então, estudem, estudem e estudem, se dediquem, porque pode ter certeza, Deus os recompensará por este grande prazer e dedicação e compromisso com a obra. E se as irmãs oferecerem o melhor de vós nos cultos, na execução dos vossos instrumentos, estejam acertadas de que Deus vos abençoará e vos recompensará. Algum tempo de estudo que for dedicado diariamente pode sacrificar alguma tarefa, algum afazer, algum trabalho de alguém? Sim, estabeleça um horário em que a irmã não traga prejuízo às tuas rotinas, né? Peça à tua família que considere isto, que os esposos tenham tolerâncias, né? E que a família também possa considerar isto. E dedique-se um tempo a estudar. As irmãs vão ver que as irmãs vão crescer no conhecimento, nas condições, e vão adquirir uma desenvoltura muito grande. Isso trará benefício para as irmãs e um benefício maior ainda para todos nós nos santos cultos, rendendo uma santa e boa comunhão. E Deus vos recompensará. Podemos prosseguir, irmão Davi? O órgão em muitos cultos suprirão de forma imprescindível a ausência de parte da orquestra. É muito importante que as irmãs façam esta atenção, que as irmãs tenham esta dedicação e tenham esta consciência. O meu instrumento hoje é um instrumento que supre tudo aquilo que a orquestra precisa e tudo aquilo que a nossa querida Irmandade espera. Ter um apoio, ter uma orientação, ter um norte musical para cantarem dentro da congregação. Vamos prosseguir, irmão Davi. Andamento dos hinos compostos. Sugerimos que as organistas procurem executar as introduções, principalmente os compassos compostos, em próxima velocidade máxima. Irmãos, este assunto é um assunto bastante difícil e polêmico, pois existe uma diversidade de pensamentos. E tem muitas irmãs que acabam exagerando nesta máxima, inclusive ultrapassando os limites da máxima. E às vezes ultrapassam com uma margem bastante larga, bastante grande. E nós estamos aqui orientando as prezadas irmãs que nós não achamos conveniente que seja feito estes exageros. Sugerimos que procure executar as introduções, principalmente dos compassos compostos, com uma velocidade próxima à máxima. Se nós descuidarmos um pouquinho e esta máxima exceder a proposta do hino, a métrica que está ali estipulada do inário, visto que todos os nossos hinos têm uma recomendação de velocidade máxima, nós temos que tomar cuidado para que o caráter sacro não seja, através dessa execução feita com velocidades acima da máxima ou na máxima, elas não venham trazer uma outra visão. Por exemplo, se nós tivermos um hino com um compasso composto e nós executarmos ele numa velocidade muito além daquilo que é a proposta já previamente estabelecida no inário, o sentido sacro dos nossos hinos se perderá. E aí nós teremos um grande problema. Nós estaremos executando dentro da congregação alguma coisa que não é sacra. Eu vou me abster de dizer o que é, mas, na verdade, nós não podemos entrar. Nós temos que tomar cuidado para que isto também, irmão, não vire um mito entre nós, porque muitas vezes isso é propagado e tem acontecido, inclusive, nos cultos. Isso tem trazido uma preocupação muito grande quanto às velocidades são estabelecidas fora da proposta do inário. Hinos compostos, tocados rápidos demais, acima da máxima na maioria das vezes, podem acelerar mais os compostos que os simples.
tornando-se em ritmo de valsa, o que elimina o estilo sacro sóbrio por exato dos nossos hinos. Então, tenhamos esse cuidado de fazermos as coisas acontecer, mas de uma maneira que elas sejam benéficas e não venham deturpar o objetivo santo que nós temos de executar da maneira sacra. Prosseguindo, irmão Davi, o volume do órgão não poderá sobrepor o volume da nova formatação da orquestra. Cordas. Pedimos encarecidamente que todos toquem juntos, a uma só voz, e na comunhão. E é importante observar se a registração atual está timbrando com os sons das cordas. É como já foi falado centenas de vezes por este Brasil afora nas nossas reuniões de manual de orientação orquestral. Ouvindo-se uns aos outros. Órgão tem que ouvir o conjunto de cordas. Cordas têm que ouvir o órgão executando. E fundindo-se um ao outro, criando uma timbragem entre registração do órgão e o som das cordas, nós teremos um resultado completo e maravilhoso. Então, muita atenção quanto ao volume das cordas. Por isso, a sugestão de fazerem pequenos ensaios para que todas estas coisas nos pequenos ensaios sejam ajustadas. Correto, irmão Elias? Corretíssimo. Posso falar uma coisinha? Por favor. Bom, Robin, perdoe-me, mas já estamos com 1h20. Vamos ser um pouquinho mais objetivo para poder acelerar. Tá bom. Já vamos estar... Estamos finalizando já então, irmão Elias, passando para os próximos slides bem rapidamente. Tá bom? Prosseguindo então, irmão Davi. Muito cuidado com a voz do pedal. Se não tiver firmeza, é preferível não tocar com a pedaleira. A seguir, temos também o reforço da informação. Priorize voz de soprano, tenor e baixo. O pedal de expressão deve estar bem equilibrado, pois se não tiver um movimento macio, a organista terá dificuldades de executar a expressão dos hinos, bem como as terminações de frase. Temos muitos órgãos que, infelizmente, estão com essa dificuldade, deve ser regulado, deve ser feito para que as irmãs possam fazer a vossa proposta de expressão dos hinos e também as terminações acontecerem a contento. Prosseguindo, a higienização do instrumento já foi falada, fazemos orientação que passe álcool gel nas mãos e não passem álcool gel nos teclados, bastante cuidado para que não venhamos estragar ou deteriorar os componentes do nosso órgão. Sugestão é um detergente neutro num pano levemente umedecido, como já falamos, faz-se uma asepsia e assim teremos mais segurança. Continuando, temos agora orientações sobre cordas. Estas orientações elas estão contidas na nossa circular, então nós vamos passar de uma maneira bem rápida. Somente os instrumentos de cordas estão autorizados a tocar nos cultos oficiais antes da pandemia. Então, prosseguindo, podemos passar. Nenhum músico de naipe de corda deve ser obrigado a tocar, como foi já orientado nas vezes anteriores, já falamos de uma maneira genérica sobre isso daí. Músicos e organistas estejam livres. Se alguma coisa os implica a não tocar, deixemos eles nos sentimentos dos seus corações. Podemos prosseguir, irmão Davi. Na maioria das orquestras não teremos um número suficiente, como alguns violinistas tocarem o soprano oitavado, portanto, deve tocar na escrita. Isto facilita a integração com o canto. Então, façamos atenção, a voz que a Irmandade canta é soprano natural, na escrita. Como nós não temos volumes muito grandes, os violinistas devem sempre tocar o soprano escrito. Em raras exceções que teremos conjuntos que poderão comportar alguém fazer o soprano oitavado, mas isso é uma prerrogativa do encarregado. Prosseguimos. O violino só poderá tocar a oitava escrita se o soprano escrito estiver sendo executado eficientemente por outro instrumento, e sempre com a orientação do encarregado.
Temos aqui uma sugestão que o violinista deve elevar à oitava se estiver presente. Por exemplo, 6 violinistas nessa configuração, a exemplo, não é mandamento, é uma sugestão. 2 nos contraltos, 3 no soprano escrito e apenas 1 na oitava acima. É uma sugestão para que nenhum irmão faça diferente. Em nenhuma hipótese, o contralto poderá ser oitavado. Não há necessidade e não deve ser feito. Prosseguindo, e também, caso irmão, seja... irmão, Sim. Também há casos em igrejas que eu mesmo tenho uma igreja que eu atendo, o violinista ele toca mais alto do que todo mundo. Ele não é com 50 músicos, ele além dele entrar um pouco adiantado, ele toca mais alto que todo mundo. E isso é um conjunto. Todos têm que tocar mais ou menos no mesmo conjunto para ninguém aparecer. Então, essas orientações, né, Elias, elas vão ser, estão contidas na circular e são orientações que os irmãos, é lógico, sempre cuidadosamente devem trabalhar elas e orientar que não façam isto. Aquilo que acabamos de falar à tarde, todos devem tocar se ouvindo. Quando tivermos casos desses, com jeitinho, né, com bastante cuidado, sem criar nenhuma contenda, os irmãos, se precisarem até, usem o apoio do ministério para orientar esses irmãos que, né, se ajustem ao conjunto. E quando for possível tocar oitavado, o músico deve ter o cuidado redobrado com afinação. Este é um dos grandes problemas que nós temos com cordas tocando oitavado desafinado. Aí não estão fazendo um favor e nem um bem para o conjunto. Estão fazendo um desfavor ao conjunto, porque um instrumento desafinado consegue estragar um conjunto inteiro bem afinado. Então, procuramos ter cuidados quanto a isso. Os irmãos que forem fazer oitavado deverão ser irmãos que tenham realmente condições para tal. Também outra coisa que eu queria aproveitar para falar é o seguinte, não pode mudar já. Eu ia explicar o seguinte, os irmãos que gostam de tocar em outras igrejas, agora não é possível ele mudar. Porém, tem umas igrejas que estão fechadas para reforma, e então eles querem saber aonde vão tocar, né? Então é o seguinte, se aquela igreja, o ancião achar que deve ter um culto extra numa outra igreja, então ele vai fazer esse culto extra na outra igreja. Mas caso não tenha, ele toca violino, como é um instrumento que não tem tantos ainda, então ele poderá chamar o encarregado da orquestra, o ancião, o cooperador, conversar com ele, falar, irmão, a minha igreja está fechada, nós estamos sem culto em lugar nenhum, eu gostaria de tocar aqui. Pode. Se ele concordar, não há problema nenhum. Tá certo? Sim, perfeito. Procurem as congregações mais próximas e principalmente aquelas que têm maior necessidade, né? Dirija-se ao encarregado e, quer dizer, ele está fazendo um favor à obra, não é verdade, irmão Elias? Está granjeando os talentos. Maravilha. Podemos prosseguir, então? Passa para o próximo slide. Tenor não é voz apropriada para o violino e fere as orientações do manual. Portanto, nada justifica essa prática. Violino fazendo tenor. Os músicos que tocam viola deverão executar o tenor como voz principal e o contralto como voz alternativa na escrita. Os músicos que tocam violoncelo deverão executar o baixo na escrita e ou o tenor como voz alternativa. Prosseguindo. O próximo slide. Recomenda-se que o contrabaixo da família de corda não toque no setor nos cultos presenciais. Este assunto, os irmãos, vamos deixar em paz, não vamos tocar neste assunto, tá? São pouquíssimos no Brasil, não vamos despertar quem dorme. Vamos passar também esse slide, pode ir para o próximo slide. Vamos estar de acordo. O acordeon, como nós falamos, é um instrumento aceito, não é um instrumento que deve estar sendo, com esta orientação, dado liberdade para que outros retornem. Portanto, contudo, todavia,
toca acordeon nas congregações onde eles existiam antes da pandemia. Tem um irmão aqui em Jacutinga com 80 e poucos anos de idade que é o nosso único acordeonista. Se ele desejar tocar, ele pode. Mas outros que estão fora não deverão tocar. E na onde esses irmãos forem tocar, que são raríssimos e poucos, né? O som do acordeão não deve sobressair a massa sonora em geral. Quer dizer, o respeito entre o órgão e as violas, e os violinos e os cellos, as cordas, deve ser o mesmo também obedecido pelo acordeão. É mais um instrumento, onde houver, nas raríssimas exceções, deve estar a uma só voz com o conjunto que está ali. Prosseguindo. É importante avisar e deixar bem claro que nenhum irmão está autorizado a ingressar com acordeão na orquestra, a não ser aqueles que já anteriormente estavam tocando. Quando eu digo anteriormente, não é aqueles que lá no passado tocaram e deixaram. Nós estamos dizendo aqueles que estão na ativa nos dias atuais, antes pandemia. Correto, irmão Elias? Não gostaria de fazer mais alguma informação. Está certa essa informação? Irmão Daniel, o irmão que gosta e que é um excelente acordeonista, alguma fala a acrescentar a este assunto, irmão Daniel? Não, Rob, bondade tua, mas está corretíssimo, muito bom. Tá certo? Os poucos que vão continuar são aqueles que estavam na ativa em janeiro, fevereiro, antes da pandemia, em março, correto? Nenhum outro vai ser aceito, né, ou introduzido nos conjuntos por qualquer outra razão, correto? Correto. Nossa Irmandade está sendo orientada a cantar com volume de voz moderado, para que haja uma boa integração do canto com a voz, com a orquestra, teclados e cordas, e ambos se ouçam. Esta orientação deve ser praticada e orientar a Irmandade a que faça isto. Estas orientações sobre o canto serão observadas à Irmandade pelos servos que presidem. E é lógico, sempre em comunhão com os encarregados regionais e locais, examinadores e organistas e músicos, para que haja sempre uma santa e boa comunhão. Durante o canto, o volume dos microfones serão minimizados para que a voz de quem preside não seja realçada no canto. A voz, às vezes, sobressaindo sobre o conjunto, poderá interferir no bom andamento dos hinos e, assim, divergindo das nossas propostas musicais, nós vamos entrar em contradição da nossa proposta, com a nossa proposta de termos um canto congregacional. Ou seja, todos numa só voz, todos a uma só voz. Canto e instrumentos e teclas, órgão e acordeão, todos a uma só voz. E assim, nesta... Oi. Sim. Que nem aqui, falando a respeito da Irmandade que está sendo orientada tal, e essa orientação sobre o canto será observada pelos servos de Deus que presidem os cultos. É perigoso isso, sabe, irmão? Nós devemos tomar um cuidado, porque já tem o encarregado da orquestra, o regional, e nós temos um cuidado muito grande para que não haja uma interferência constante, mas só no caso de uma grande necessidade, entendeu? Não uma coisa assim que o irmão gostou, vamos tocar rápido, outra hora está muito devagar, outra hora está muito rápido, outra hora precisa cantar. Tem irmãos que ele fala, vamos cantar, Irmandade, vamos cantar, né? Então, vamos ser cuidadosos nessa parte aí, porque senão vai ser difícil. Uma interferência dessa pode atrapalhar o resto do culto, tá certo? Sim. Não, eu acho que estas coisas, meu parecer pessoal, né, orientação, como o cuidado que a gente tem. Todas as coisas devem ser previamente conversadas, orientadas, haver um bom diálogo entre todas as partes, não é verdade? Orientar em algumas situações de alguns irmãos que se enquadram dentro dessas situações, mas nunca de forma impositiva, nunca de forma ostensiva, jamais fazer isso na forma de crítica, não é verdade? E manter sempre a comunhão, o bom respeito, né? Não deixando de existir, sim, um bom diálogo, né? Com todo respeito, e
e cada um de nós conhecermos os nossos lugares, né, e aquilo que nos convém. Aqui, quando falamos que o volume dos microfones serão minimizados, também não está entregando nas mãos dos irmãos que cuidam do som a responsabilidade de fechar o microfone dos que presidem, né? Eles podem fazer um pequeno ajuste de maneira bastante discreta para que não haja nenhum choque aí e nenhuma situação constrangedora entre as partes. Correto, irmão Elias? Correto. E se houver dificuldade de tocar sentado, não há problema. Pode-se tocar os hinos sentados, né? Para não ter dificuldade, porque tem irmão que apanha um pouco na visualização dos hinários ou coisa semelhante. Então, se houver necessidade, pode... Isso o encarregado que deve observar isso aí, tá certo? Para ter um cuidado maior. Porque também o cuidado grande, que o irmão já até observou, mas muitas vezes precisam trocar em miúdo. O violino tocar na terceira posição e não na escrita, né? Sim. Então, esta orientação, nós sabemos que os encarregados, certamente nesses ensaios que vão ter, certamente vão estar trabalhando esses lados técnicos, né? Levando essas orientações. O que nós fazemos aqui são sugestões orientativas, né? Para que os irmãos tenham um norte de trabalhos a ser feito. Sabemos que existe uma ansiedade muito grande por parte de muitos encarregados de saber como fazer, como proceder, como trabalhar um ensaio especificamente de cordas, né, e órgão. E nós cremos que, é lógico, em dias próximos, Deus pode preparar que outros trabalhos orientativos, né, mais voltado para este tema, digamos assim, possam ser também desenvolvidos e Deus preparar que essas orientações sejam levadas, né, irmão Elias, com todos os cuidados a todos aqueles que hoje junto a nós participam aqui também. Outro sim também, irmão, os órgãos, muitas vezes usam-se as caixas do microfone com interferência. Então, deve ser olhado bem se não há interferência nos alto-falantes que usa para testemunhar e para pregar a palavra. Senão vai dar um certo desfavorecimento isso aí. Então, precisa ver a caixa do órgão, e se quiser pôr uma outra caixa para o órgão, é sozinha, separado, não misturado com a testemunhança. Tá certo. Mas isso daí eu creio que seriam raríssimas exceções a nível de Brasil, né, irmão Elias? Porque a grande maioria das nossas congregações aqui são sustentadas pelo som do próprio órgão, do próprio instrumento, né? Teríamos aí raríssimas exceções no Brasil em grandes congregações, né? Que talvez não seja a grande maioria por esse Brasil afora, né? Tá certo? Prosseguindo, nós temos um último slide, irmão, só para finalizarmos esse trabalho. Poderá ser realizado um ensaio de 45 minutos antes do início da meia hora nos cultos aos sábados em cada localidade. Este ensaio terão por exclusiva finalidade a preparação dos grupos musicais que tocarão no retorno dos santos cultos. É vedada a participação neste momento de músicos dos instrumentos de outras categorias, bem como músicos que ainda não tenham sido aprovados para tocar nos cultos oficiais. Uma irmã organista toca no ensaio, assim como no culto também, nos rodízios. Então, por questões de segurança e de cumprirmos algumas normas, nós deixamos aqui a orientação de uma só irmã organista tocar, tanto nos ensaios como nos cultos que já estarão participando. O encarregado não deverá exigir a voz do contralto das organistas. Tem muitas irmãs que não têm essa firmeza, digamos assim, elas preferem, optam por não fazer a execução desta voz. Portanto, nós devemos ter este cuidado. E aqui nós finalizamos... Sim, irmão Elias, perdoe interromper o senhor. O
pouquinho atrás, fala a respeito, e nós acabamos, acho que passou batido e não falamos, que só deverão tocar nesses cultos online, ou melhor, presencial, somente as cordas e o órgão que já foram oficializados ou têm teste. Não é para aproveitar da reunião de jovens e menores, porque já toca bem, o irmão vai tocar. Não, isso aí não pode ser mudado. Continua como estava, essa recomendação. Né? Só quem tem teste e quem tem Outro sim, irmãos. Sobre o ensaio, poderão fazê-lo nesta noite ainda, à tarde, como é poucos, é violino, às vezes é 20, 10, é 5, fazer hoje com o organista, à noite, se for possível, ou à tarde, mais tarde, depois do almoço, 3 horas, 4 horas da tarde, o ensaio preparatório para tocar quinta, terça, quinta, amanhã, quinta e sábado. Não há problema nenhum. Quem não marcou pode marcar e faça o ensaio. Somente com as cordas e os órgãos. Não é para todos participar, não. Sim. Então, irmão Elias, reforçando esta fala do irmão, eu creio que nós não falamos, não frisamos sobre isso nessa reunião, mas nos cultos que retornamos agora presenciais, embora com número reduzidos, mas são cultos oficiais. Quem toca nesses cultos oficiais? Irmãs organistas e irmãos músicos dos instrumentos de corda, né, e as raras exceções de acordeão, que são oficializados ou que tenham pelo menos o teste de culto oficial, correto? As fases de ingresso na orquestra deverão ser respeitadas de acordo com a proposta que nós temos no nosso regulamento e nos ensinamentos. E durante os cultos não há regência. Durante os cultos não há regência. Certo? Muito bom. Porque às vezes eu montei 2 músicos para reger o quê? E se tiver 10, 15, também não há necessidade de reger nos cultos. A maioria está. Já aproveita, dá uma preparada hoje, explica. Amanhã, novamente, já vão tocar, mas não faço regência, pode dar aquela introdução. Agora, é claro, irmão, se você perceber que houve um descontrole entre a Irmandade e os músicos e está criando problema para até cair a orquestra, é óbvio que o irmão vai levantar e vai reger para poder colocar. Nós estamos falando exceção. Não é para tocar, para fazer toda a regência dos cultos. Elias, sobre a... Robin, por gentileza. Perdoem que eu estou com um problema no vídeo, tá? Na imagem. Mas talvez seja importante ressaltar também que nós temos, né, as irmãs que têm teste para a reunião de jovens, elas geralmente fazem parte do rodízio da meia hora. Então, como aqui, quem toca meia hora vai tocar no culto, essas irmãs que têm teste para reunião de jovens somente não deverão fazer a meia hora, certo? Sim, correto, irmão Cláudio. É bom ressaltar isso. Muito bem lembrado pelo irmão fazer essa colocação, porque realmente nós tivemos até em outras reuniões perguntas esta. As irmãs jovens podem fazer a meia hora e outra irmã fazer o culto? Não, irmãos. As irmãs jovens que fazem meia hora vão esperar e aguardar as coisas voltarem à normalidade. E quando isto voltar, aí sim poderão. Mas no momento agora, uma só irmã vai fazer a meia hora e mais o culto, ficando bem colocada esta fala do irmão que não vai haver essa exceção para só meia hora. Correto, irmão Cláudio? Perfeito, irmão. Deus abençoe. Irmão Elias, eu creio que nós terminamos os nossos slides, certo? Se o irmão quiser, juntamente aos demais irmãos, fazer alguma consideração, fazer alguma fala, se os irmãos desejarem já finalizar da maneira como os irmãos desejarem. Tem o irmão João aí, o irmão de Campinas, tem o irmão Daniel Martinez, o irmão Cláudio. Quem sentir de falar alguma coisa é bom. Muito bom. Então, os irmãos estão na liberdade. Irmão Daniel, alguma coisa
a ser falada, meu irmão? Ele tem que abrir o áudio dele. Acho que o áudio está fechado, irmão Daniel. Estão ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Bem, finalizamos aí os áudios, né? Muito bom. Louvado seja Deus pela comunhão, os irmãos que estão participando, que são muitos, né? No Brasil e fora. Eu acho importante, assim, todos lembrarem que nós temos os cultos online aos domingos, justamente já separado dos cultos de terça, quinta e sábado. Então, o que ocorre? Nós não temos irmãos músicos, às vezes, a condição de tocar no culto presencial. As organistas têm que fazer um rodízio, mas nós temos as reuniões de jovens e menores aos domingos pela manhã, online, e temos o culto online. Todos os músicos devem fazer uso daquilo que Deus deu, colocar um terno, uma gravata e tocar. Os músicos das reuniões de jovens e menores chegam no domingo de manhã, veste o terninho, vai tocar o instrumento, vai louvar Deus com sentimento de adoração. No culto online, este culto do domingo é da nossa comum, é para todos, né? Então, coloca um terno em comunhão, porque nós temos que memorizar que nós somos instrumentos na mão de Deus e que estamos tocando um instrumento para adoração a Deus. Então, com esta condição, nós imaginamos, né, irmãos, se nós tocamos um instrumento desafinado, um instrumento furado, um instrumento que não dá o som que nós queremos, nós ficamos, às vezes, em dificuldade e não gostamos muito, queremos trocar. Imagina Deus olhando nós como instrumentos na mão dele. Ele quer o melhor louvor. Então, a nossa postura, independente do tempo de pandemia, né? Muitos, às vezes, deixam a barba ou criam outros sistemas, não estamos aqui entrando nesses pormenores. Só um conselho, mantenham a postura diante de Deus, para que o nosso louvor seja aceito e agradável a Deus. Então, aos domingos, façam isso. Quando o irmão Robin frisou ali, né, sobre a dedicação ao estudo, então, nós vamos fazer essa dedicação aos domingos, todos, irmãos. Já imaginaram? Todos os músicos que nós temos, né, irmão Elias? Tocando aos domingos. É uma maravilha. Então, não percam, como Deus já deu no início, irmão Elias. Não criticar, não falar nada. Olha, vamos atravessar junto este tempo, né? E aos domingos nós estamos juntos lá. E os que podem tocar presenciais, irmãos, no culto presencial, toquem para adoração, como Deus deu aos caros irmãos aí, conselhos maravilhosos. Toquem para adoração, nunca para aparecer, sobressair, mas sempre para adoração. É isso, irmão Elias. Outro sim, irmãos. Esses ensaios que vão ser feitos, que eu disse hoje, amanhã, claro, comunicar ao Ministério, sim, mas falar para eles que é um pedido das nossas orquestras, da comissão musical, pelas necessidades de ter um bom andamento nos cultos. Avisa, liga para o ancião e fala, irmão, foi pedido, teve a reunião agora, foi pedido assim, assim, assim. Notifica e depois ele aceitou, já marca a reunião, o ensaio, para 6 horas, 7 horas, 5h30, mas é necessário conversar com o Ministério para estar tudo no mesma comunhão. Ô, Elias, aqui na região, eu falei com o irmão, inclusive, né? Nós marcamos já para terça-feira, no primeiro culto, já vamos fazer isso aí na região. Pronto, tá bom, não importa como, tem que fazer. Quem mais tem? Tem alguma coisa, irmão Daniel? Não, irmão Elias, tudo perfeito. Irmão João, fala alguma coisa, irmão João. Estamos aqui na comunhão plena, graças a Deus. Todos os assuntos abordados estão na comunhão e eu não vejo nada a acrescentar. Estou na comunhão, perfeito, tudo tratado. Deus que abençoe. Amém. Irmão Cláudio, tem mais alguma coisa? Não, irmão Elias, Deus abençoe por tudo, pelo trabalho. Eu acho que é um grande
efeito aí, supriu a grande necessidade, com muitas dúvidas que tinham. Acredito que agora podemos voltar com segurança na parte da música, né? Deus abençoe os irmãos. Amém. Irmão Osvaldo ou Orlando? Orlando, irmão Elias. Orlando. Oi, irmão. Você quer falar alguma coisa? Não, só tenho a agradecer por essa belíssima reunião que Deus preparou. Deus que abençoe, viu, irmãos? Amém. Então, eu creio que está terminado, né, irmão Robin? Vamos Sim. agradecer a Deus, então. Irmão Davi, está algum regional mais junto com o irmão? Tem mais algum regional que ficou? O irmão Daniel está? Algum outro irmão? O Daniel Calegari está aqui, presente, e o irmão Claudinei, aqui de Sumaré, Mundinei. Ah, muito bom. Os dois encarregados aí junto com o irmão, né? Isso. Então, estão presentes também o irmão Davi Donato, que está nos cooperando muito, né? Se dedicou muito a esse trabalho. O caro irmão Daniel Calegari, que é regional também em Sumaré, e o irmão Claudinei, né? Conhecido por nós como Ney. O irmão Claudinei está junto de nós também. Maravilha. E temos algumas centenas e milhares de irmãos por aí que participaram. Pronto, irmão Elias. Estamos terminados. Então, vamos agradecer a Deus com uma oração. Irmão Daniel. Amém. Bom, Elias. Não, Oi, Elias. Um pedido, ó. Bom João não falou nada. É a comunhão que ele agradece, tá bom? Então, ficamos nessa comunhão, bom João. Eu estou na comunhão que você pode servir o Senhor. Estou na comunhão. Serve a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus Santo. Aleluia, Pai nosso. Bendito é o nosso Deus. Bendito é o nosso Deus. Aleluia, Pai Santo. Vivente Deus, eterno Pai, Criador do universo e de tudo que existe. Deus, dominador dos espíritos, dominador dos tempos, dominador da pandemia. Diante da tua presença santa e gloriosa, Senhor, já ao término desta santa reunião que nos preparaste de comunhão, e que com certeza, Senhor, neste Brasil todo e até fora dele, muitos, Senhor, ouvindo esses santos conselhos, que coisa linda, Senhor, percebendo o teu domínio, e nós, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos, estamos aqui para o toque que tu quiser dar a nós. Nesta manhã recebemos este toque, Senhor, e permita que cada um possa produzir o som deste toque que foi passado para nós, ó Deus. Graças te damos pelo trabalho, Senhor, e o carinho e esforço de cada um que trabalhou para este trabalho bonito. Senhor, pelos irmãos que se dispuseram, pela comunhão, Senhor, que foi buscada e que tudo deu certo. Glória a Deus. Todos nós em comunhão erguemos as nossas mãos e damos graças. Aleluia. Pai Santo, é verdade que este tempo vem judiando de muitos. Tudo é novo, Senhor, e ninguém tem o domínio, como tu mandaste a palavra ainda no sábado. É tu que pensa, a mente é de Cristo, e nós não temos nada a pensar se não vier de ti. Então, te rogamos, toma todo o domínio, Senhor, e permita que todos possam estar amparados pela tua divina paz. Senhor Deus, abençoe todos, Senhor, que participaram, que ouviram, que haja a bênção do Senhor na casa de cada um, na vida de cada um, Senhor. Graças te damos pela presidência também que deste ao teu servo, pela paz, pela direção, Senhor, pela liberdade do teu Espírito entre nós. Pai Santo, retornando os cultos, abençoe, faça surpresa, além do que nós nos preocupamos. Te louvamos por tudo, pedindo as tuas divinas bênçãos e com voz de agradecimento, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos,
só fazendo uma lembrança, quem canta, quem toca órgão e toca o violino, evitar de cantar, só tocar para não se perder. Foi falado, salvo erro, mas é uma lembrança aqui. E realmente o tocar, que eu falei sentado, o importante é, como nós estamos acostumados em pé, né, irmão? Continua em pé, porque não houve mudança nenhuma, então é melhor continuar tocando em pé. Tá certo? Perfeito. Só fechando na comunhão com os irmãos anciães aqui, irmão Elias, há muitos irmãos solicitando que nós enviemos esses materiais para eles. O que dizem os irmãos? Podemos fechar isso em um PDF e encaminharmos aos irmãos que desejarem para ter esse material? Eu faria só uma observação, que nós retiraríamos aqueles 2 slides que estão sobre o contrabaixo de corda. Nós faríamos a retirada desses slides para que não haja nenhum equívoco de interpretação por aí, correto? E passaríamos esse... Pois não, Mondi. Sim, e aquele com o racionamento, com as idades expressas, né? Então, se nós estivermos na comunhão, irmãos, já fechamos aqui, deixamos essa orientação para todos que os irmãos da secretaria poderão enviar. Nós vamos só retirar esses 3 slides, então. Esse da idade e estes 2 assuntos que relacionam ao contrabaixo de corda, que nós não vamos envolver nesta questão. Tá certo? E vamos, então... Sim. Podemos ver a possibilidade também de colocar lá no site, junto com a circular, né, o material. Sim, eu não sei se eles vão disponibilizar no mural, né? Portanto, eu acho que se os irmãos desejarem baixar este material, nós podemos ver um meio e depois, entre hoje e amanhã, os irmãos criam, né, um link para que possa fazer a baixa desses arquivos. O irmão Cláudio, que é da área de TI, conhece bem sobre este assunto, né? Então, os irmãos... Tá bom? Por favor, os irmãos cuidem desta parte para nós. Tá bom, irmão Davi? Fica dado publicamente esta resposta já então. O irmão Daniel Calegari, que fez essa pergunta, então já estamos dando esta resposta de como proceder. Tá certo, irmão Elias? Irmão Daniel, o João, os demais irmãos. Bom, Robert, só um pequeno esclarecimento. O irmão falou desses 3 tópicos que nós teremos que retirar, e aquele que diz sobre os cooperadores orientar, que é que poderia tirar, minimizar os cooperadores pedir para a Irmandade cantar com mais suavidade, que o irmão Elias observou que não fica muito bem. Tiramos também? Eu diria o seguinte, irmãos, com vossa permissão. Nós vamos, nós anciães, fazermos uma pequena reunião conjuntamente com os irmãos, e vamos ajustar algumas destas falas, correto? E a partir do momento que nós tivermos isto já ajustado, nós disponibilizaremos aos irmãos através de algum link, de alguma maneira os irmãos vão conseguir chegar. Fica correto assim, irmão Elias? Tá bom, tá ótimo. Então, da minha parte também está tudo encerrado, irmão Elias. A paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, os seus santos conselhos, e por essa reunião gloriosa, seja dado todo louvor e honra para o nosso Deus e Jesus Cristo. Amém. Amém.